O Palmeiras tem certeza de que pode faturar mais de R$500 milhão com 3 jogadores que ainda nem estrearam no time principal. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou dar todos os detalhes dessa história. Bora falar também sobre quem é o atacante de lado de campo, velocista, que o São Paulo busca para contratar nos próximos dias. Tem ainda informação sobre o Corinthians, com mais um interessado em João Vitor, as tentativas do Cruzeiro de prorrogar o contrato de Paulo Pesolano, técnico que outro dia foi procurado pelo Flamengo. Trago também as últimas do mercado, informações de bastidores, Marrone podendo jogar no Fluminense, além de outras novidades, incluindo, por exemplo, Lucas Leiva, que deve tomar sua decisão sobre o futuro até essa sexta-feira. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte. Nessa quinta-feira tem 2 jogos legais para você apostar na Série B. Vitórias do Cruzeiro e Grêmio são bem boas, bem simples de serem resolvidas. Até por isso queria sugerir que você fizesse uma aposta tripla, que consiste em apostar dentro de uma mesma aposta em 3 jogos. Que tal apostar nas vitórias do Cruzeiro, do Grêmio e também do Palmeiras, que recebe o Atlético Goianiense? Com essa aposta tripla você certamente vai ter um lucro bem maior. Agora, em outros 2 jogos do Campeonato Brasileiro, esses, se você acertar o placar, vai se dar bem demais. Botafogo e São Paulo, vitória do Botafogo paga R$ 3,15, empate pagando R$ 3,05 e a vitória do São Paulo paga R$ 2,17. Cotações também tão interessantes quanto para Avaí e Fortaleza. Você não vai ficar fora dessa, né? Aproveita a quinta-feira de feriado, de folga, para fazer um dinheirinho extra lá na Aposta Ganha. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá, se cadastra e começa a apostar. Fechado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é triste. O Botafogo registrou denúncias em um boletim de ocorrência contra os 40 torcedores de uma organizada que invadiram o CT nessa quarta-feira. O registro conta que houve constrangimento, promoção de violência, violação de domicílio, além de ameaças. Desses 40 torcedores, 2 pelo menos estavam armados. De acordo com o Botafogo, renderam um dos seguranças para conseguirem entrar e fazer ameaças a atletas de futebol. Esse é o tipo da coisa que não combina com a realidade do futebol brasileiro e mais, afasta reforços. Imagina o Zahavi, lá de Israel, lendo a respeito o quanto ele deve ficar motivado e com vontade de fechar com o Botafogo depois de uma situação dessa. Bora falar também a respeito do Cruzeiro, que anunciou que os 60 mil ingressos à disposição para o confronto contra a Ponte Preta às 4 da tarde dessa quinta no Mineirão estão esgotados. Dessa maneira, o Cruzeiro deve bater seu novo recorde de público na Série B, ficando bem próximo também do confronto com o Vasco, que é o líder desse ranking de bilheteria. Vasco e Cruzeiro se enfrentaram recentemente no Maracanã para 63 mil torcedores. Seguindo com o giro de notícias, contar que Carlitos Teves, ex-jogador do Corinthians, do Boca, recentemente aposentado, tem proposta para ser técnico de futebol do Rosário Central, um dos clubes mais tradicionais do seu país. Para fechar o giro, ainda sobre treinador, contar que Alberto Valentim, ex-treinador de Palmeiras, Atlético Paranaense, entre outros, é o novo comandante do CSA. Ele assume o lugar do Mozart, que foi demitido recentemente. CSA, que é um dos clubes que mais investem na segunda divisão, hoje é apenas o 16º colocado, bem perto da zona do rebaixamento, com 13 pontos em 12 jogos. Bora para as notícias para valer? Bora começar com Paulo Pesolano e o Cruzeiro, treinador da Raposa, recebeu nos últimos dias uma proposta para treinar o Flamengo. Assim que o rubro-negro tomou a decisão de dispensar o Paulo Souza, contatou o empresário do Pesolano. Essa informação, inclusive, contei com exclusividade para vocês na semana passada. Pesolano nem quis abrir negociações, disse que quer ficar no Cruzeiro. Mas esse fato foi o start, foi o alerta para que os dirigentes da Raposa entendessem que era hora de buscar uma prorrogação do contrato. O vínculo atual termina em dezembro. O Pesolano e toda a sua comissão técnica ganham apenas R$200 mil mensais. Até por isso a multa rescisória também é baixa. O que o Ronaldo Fenômeno e companhia já estão tentando? Extensão desse vínculo até dezembro de 2023, com um considerável aumento para a próxima temporada. Esse aumento valeria com a confirmação da passagem para a Série A do brasileiro. O Pesolano hoje, para mim, é dono do melhor custo-benefício do futebol brasileiro. Salário extremamente baixo, resultados extremamente eficientes.
Tomara que exista essa renovação do contrato. Certamente seria muito bom para o torcedor do Cruzeiro que encontrou nesse uruguaio. O cara de fácil lida, não dá trabalho, não enche o saco, não cobra nada, ajuda demais aos jogadores e taticamente é um dos melhores em atividade no futebol brasileiro. Você concorda, discorda? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito de Paulo Pezzolano, que o Cruzeiro até demorou um pouquinho para buscar essa renovação de contrato. Bora falar agora a respeito de Lucas Leiva, que promete para essa sexta-feira uma decisão sobre seu futuro. Deixa o Al-Ahly, onde ficou por 5 anos, já havia jogado um tempão também na Inglaterra com a camisa do Liverpool, e nesse momento tem duas possibilidades: jogar no Grêmio, clube do coração dele, onde ele cresceu, ou defender o Botafogo. E a questão passa pela paixão, mas também pela grana. É que o Botafogo está disposto a pagar bem mais do que o Grêmio. A informação que vem do Sul dá conta de que o Lucas Leiva tem uma oferta de 4 temporadas do Botafogo com salários de 700 mil mensais. Já para jogar no Grêmio em 2022, durante a Série B, ele precisaria aceitar um salário de 350 mil reais mensais. É verdade que assim que o Grêmio voltasse à primeira divisão, haveria um reajuste. O Lucas Leiva tem feito uma série de exigências ao tricolor gaúcho e diante dessa disparidade financeira existe uma grande dúvida. O bom é que essa novela está perto do fim e muito em breve saberemos sobre a decisão do volante. Quero falar também sobre o Sevilha, mais novo interessado em João Vitor. Informação divulgada pelo Paulo Pitombeira ao GE. O Paulo Pitombeira é um empresário do próprio João Vitor. Só para contextualizar para vocês, zagueiro de 23 anos de idade, titular absoluto do Corinthians e visto hoje como uma grande moeda de troca, mais do que moeda de troca, como grande ativo, o atleta que vai render bom dinheiro para o Corinthians na janela da metade do ano. O Porto e o Benfica são os principais interessados, embora nenhum deles tenha apresentado uma proposta oficial. Já o Sevilha começou a cogitar a possibilidade da contratação do João Vitor depois da venda de Diego Carlos para o Aston Villa. Zagueiro brasileiro que trocou o futebol espanhol pelo futebol inglês, abriu-se uma lacuna de muitos milhões de euros e há essa possibilidade. O Corinthians quer 10 milhões de euros pela sua parte, ele é dono de 55% dos direitos econômicos do zagueiro, que não enfrentou o Atlético Paranaense no empate 1-1 dessa quarta-feira por causa de problemas no tornozelo. Bora falar agora sobre Ângelo, atacante que pertence ao Santos e mais novo alvo do Newcastle. A informação que vem de fora é de que já houve um contato com a representante do Ângelo e também com os dirigentes santistas, embora ainda não exista uma proposta oficial pelo atacante de apenas 17 anos de idade. E essa é a boa notícia para o torcedor do Peixe que quer ver o Ângelo por mais tempo. Como ele ainda não completou a maioridade, é muito difícil tirá-lo do Santos na janela da metade do ano. O Newcastle pode até conseguir a compra do atleta, mas a tendência é que só o leve para janeiro do ano que vem. Ele completa 18 anos em dezembro. Para antecipar esse movimento, o Newcastle precisaria de uma série de artimanhas, como por exemplo arranjar emprego para os pais, enfim, uma necessidade que talvez inviabilize o acordo para já. Ângelo, que é titular absoluto do Peixe, na atual temporada já tem 19 jogos, 1 gol e 3 assistências, tem crescido muito e seria bastante importante que ficasse pelo menos mais 6 meses para que continuasse esse processo de amadurecimento. É hoje, para mim, o atleta mais valioso dentro do elenco santista. Só para lembrar que o Newcastle é o novo rico do futebol inglês e tem alguns jogadores brasileiros fazendo sucesso, entre eles o Bruno Guimarães, que saiu do futebol francês para se tornar um meia na Inglaterra, marcando gols, dando assistências e roubando muitas bolas. Mudando de assunto, quero falar agora sobre Marrone, atacante que pertencia ao Vasco, esteve no Atlético Mineiro e hoje é do Midland, da Dinamarca. E esse jogador é o mais novo alvo do Fluminense, Flu que se prepara para perdas. Fred vai se aposentar nos próximos dias e o Luiz Henrique, ótimo atacante de lado de campo, está vendido ao Betis. É para repor a saída do Luiz Henrique que o Fluminense procurou os representantes do atleta, do Marrone e também do Midland, da Dinamarca, para tentar fechar um acordo. A primeira ideia do Flu era pegar o jogador por empréstimo e veio da Dinamarca a resposta de que não há possibilidade de acordo nesses termos. O Midland topa vender o Marrone, mas quer recuperar parte dos 4,5 milhões de euros investidos em agosto do ano passado para contratá-lo do Atlético Mineiro. Foram 3 milhões de euros à vista e mais 1,5 milhão de euros parcelados. O Fluminense alega que esses 4,5 milhões de euros podem inviabilizar o acordo. Agora a nova tentativa é de um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Vamos ver se o Midland aceita. Marrone, que foi muito bem no Vasco, foi mais ou menos bem no Atlético, não conseguiu vingar no futebol europeu. Já jogou 11, ou só jogou em uma temporada inteira, 11 partidas
Inclusive os 3 últimos jogos do campeonato local tiveram Marrone não saindo do banco de reservas. Jogador interessante, promissor, mas que não conseguiu dar certo no futebol do Midland, da Dinamarca. Quero falar agora sobre o São Paulo e a busca por um atacante de velocidade do lado de campo. A tendência é que o São Paulo anuncie nos próximos dias um jogador para essa função. É importante lembrar que o Caio, que era das categorias de base, recentemente se contundiu pela seleção, vai ficar pelo menos 6 meses de fora, cirurgia no joelho. São Paulo que também perdeu Marquinhos, vendido para o Arsenal. E diante da escassez que já existia para atacante de velocidade, depois desses 2 problemas, São Paulo tem como caráter de emergência encontrar um atacante de lado de campo. A tendência é que muito em breve esse nome seja anunciado. Estou conversando com várias pessoas para tentar avançar nas tratativas em quem é esse alvo. Até agora ainda não consegui. O que eu posso te assegurar é que alguns nomes já estão descartados. Luca Aureliano, atacante que pertence ao Vélez de lado de campo, foi considerado muito caro. Martim Orreda, que pertence ao Godoy Cruz, outro alvo antigo do São Paulo. Mais uma vez o problema financeiro acabou sendo o determinante. Na Argentina especula-se que um clube brasileiro ofereceu para comprar Diego Valois, que pertence ao Tajeres. O próprio presidente do Tajeres reconheceu essa oferta. Não quis revelar o clube interessado. O Valois é alvo do São Paulo há bastante tempo. Atacante colombiano de lado de campo, exatamente com as características que o tricolor busca. Não sei se é o São Paulo pelas questões financeiras. Eu acho que se basearia nas mesmas condições de negócio dos outros 2 que eu citei. Detalhe é que o Tajeres teria essa oferta de um clube brasileiro para compra de 80% dos direitos econômicos, quando na verdade o Tajeres só quer vender 50%. Aí você fala, tá bom, Nicola, então os 3 gringos não vêm, quem é que pode chegar? Não é uma confirmação, é só uma suspeita. Marcos Guilherme, que já passou pelo São Paulo com um relativo sucesso e acaba de ser devolvido do Santos para o Internacional, pode ser a alternativa barata para anúncio imediato, ainda que o São Paulo mais para frente busque um outro atacante de lado de campo com mais destaque. Marcos Guilherme está acertando os últimos detalhes da rescisão do contrato com o Internacional. O contrato terminaria em dezembro, as 2 partes entenderam que o melhor é ele ficar livre para buscar clubes e a partir daí pode se tornar uma solução caseira, imediata. Não sei se ajuda, não sei se resolve, mas diante da falta de jogadores para dar profundidade numa dessas, pode acabar sendo uma solução. Você gosta do nome do Marcos Guilherme? Jogador que pelo Santos não conseguiu fazer muito barulho? Tem muitas dúvidas. Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre um trio de ataque do Palmeiras que promete muito. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, grande responsável pela transformação alviverde quando o assunto é categoria de base. Imagina que Hendrick, Luiz Guilherme e Messinho juntos vão valer entre 100 e 150 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda. De acordo com o João Paulo, a tendência é que esses caras rendam de 526 milhões de reais a 790 milhões de reais. 3 jogadores que ainda nem pisaram no time principal do Palmeiras. Por que tanta expectativa? Porque esses meninos têm assombrado as categorias de base. E a curiosidade é que eles têm idades parecidas. Luiz Guilherme completou 16 anos em fevereiro, o Hendrick completa 16 anos em julho e o Messinho, um pouquinho mais novo, completa 16 anos em abril do ano que vem. Já jogaram inclusive juntos no Sub-17. Hendrick e Luiz Guilherme são extremamente parceiros e aliados dentro de campo pelo Palmeiras e pela seleção brasileira. O Hendrick deve ser o primeiro a ser vendido, ele vai assinar o primeiro contrato profissional em julho, multa inicial de 40 milhões de euros, subindo para 50 e 60 milhões de euros. Atleta que interessa é Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United e PSG. O Luiz Guilherme não tem propostas, mas é monitorado há bastante tempo por vários outros grandes, como por exemplo o Arsenal. Já o Messinho, o Messinho, esse meio atacante, talvez seja o mais valioso de todos. Alguém por quem o Palmeiras tem convicção de que haverá propostas muito, mas muito interessantes. E o mais legal para o torcedor palmeirense é constatar que o Verdão hoje já é o time mais regular do futebol brasileiro, contas absolutamente em dia, questão financeira saudável e ainda com a perspectiva de chegada de 3 atletas tão diferentes. E você, palmeirense, está feliz? Use o espaço para comentários para dizer seu sentimento. Não esquece também de deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Fechou? Voltamos assim que tiverem mais notícias. Abraço, tchau!